tu viu que ele não mudou ainda, né? Então, só que aqui ele está invertido. Para tu jogar ele do jeito que está lá na figura, tu vai jogar 270, que é para ele ir pro quadrante certo. Tá vendo que ele espelhou agora? Uhum. Sim, sim. Então, eu tenho um apoio na estrutura original, eu tenho um aqui, que ele é de primeiro gênero. Aí ele foi rodado, né? Então tem que deletar aqui. Tem um na ponta, se eu não me engano. Então tem um carregamento de -10 aqui. Aí tu pode colocar qualquer coisa só no texto. E vai ter aqui, toda vez que tu for abrir um carregamento novo, tu vai ter que colocar um texto aí qualquer. Então eu só faço assim porque eu já sou macaco velho de mexer nisso aqui, eu não tenho paciência para ficar. Aqui tu pode escolher qualquer superfície, né? A que tem Uhum. menos dados para tu entrar, porque ele não deixa tu fazer análise, é a do círculo. Então tu só bota qualquer número aqui e aplica, e aí ele já entende. Aqui é o modo de elasticidade, né? Esse parâmetro de material aqui, tu bota qualquer texto e seleciona e aplica a estrutura. Aí quando tu pedir o gráfico, ele vai te dar é, questão, método das forças por deslocamentos. Esse método aqui ele é tão diferente do que eu estou acostumado que ele parece mais o método dos deslocamentos do que das forças. Mas é uma alternativa aí bem interessante. Aí, ó, depois que tu salvar o arquivo, ele vai te dar o diagrama. E tu pode vir aqui, ó, ele está em inglês, eu não sei se tu consegue traduzir. Mas tu pode aumentar, né, a letra, os apoios, e tu pode colocar aqui as reações de apoio para ele dar o valor. Então a gente tem que chegar aqui, ó, outro detalhe é que o método das forças nem sempre ele bate exatamente com o que está no F-Tool, mas geralmente a precisão dele é muito boa. Aí tu pode me perguntar por quê, né? Eu joguei errado as distâncias. Reação A 16, HA. Não, aqui é momento em A 9. Ó, tá vendo que o momento bateu, 286, né? Ué, 9,32. Tá vendo essa diferencinha? Ó, 9,32. Vamos ver o RA. O RA é esse cara aqui do canto. 16, 16, 900 e 964. Tu sabia que deu essa diferença? Tu lembra que a fórmula a fórmula lá que a gente pegou na aula passada, o PTV completo, ele leva em consideração um somatório dos esforços, né? Você tem o do momento, o da torção, o da cortante, qual que eu tô esquecendo? E de força normal. Tu lembra que eu te falei que esses aqui a gente despreza? Porque Lembro. geralmente eles dão na ordem de 10 a menos 3. Essa é a diferença do erro. O erro associado está aqui, ó. Porque a gente está considerando só a flexão. Então, só que assim, o erro do método das forças, ele vai estar sempre aqui, ó, na primeira casa. Geralmente bate até a segunda casa se você der sorte. Então, para tu conferir no F-Tool, geralmente é dessa forma. A gente está na aula 4, é a aula 4. Isso, ela conta. Só vou salvar o documento para deixar salvo aí. Então, esse ajuste fino aí, essa diferença ela é irrelevante, tá? Na prática ela é irrelevante. Vamos só pegar aqui os casos, os casos desenhados já, só para ganhar tempo. Então, de caso zero, o caso zero ela tem essa viga. Agora a gente vai ter que ter outra malandragem aqui, porque ela dividiu o caso zero em dois casos, né? Então eu vou ter que pensar um pouco como que eles se comportam em conjunto. Então ela está dizendo aqui que o caso zero é esse. É esse mais esse outro. Tá aqui. Só que tem um detalhe, como ela já achou
ser um pouco mais inteligente e fazer o seguinte, ó, eu vou deletar aqui. Pós-processamento. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. O que a minha equação de análise dos efeitos, né? No caso, tá encontrando os efeitos aqui de primeira ordem. Primeira ordem não, perdão. Esquece que eu falei. É só análise, a gente vai só utilizar aqui. Minha caneta tá. Deixa eu sair desse modo aqui. Pronto. Efeitos finais. Assim como a gente tem aquela equação de compatibilidade, a gente tem uma equação geral baseada nesses métodos. Então, se tu quer o efeito num ponto, isso aqui vai ser o efeito zero, o efeito do caso real, mais, eu vou até botar, vou botar zero e vou botar aqui, real, mais o caso 1 virtual, vezes o primeiro deslocamento, o primeiro hiperestático, mais o caso 2 vezes o segundo hiperestático. Se fosse no método dos deslocamentos, como tu já viu, né, seria aqui os D. Lembrando, o que muda de um método para o outro? No método das forças, como o nome já diz, que aí tua professora chamou de método das flexibilidades, um negócio assim. Você tem hiperestáticos, forças, e no método dos deslocamentos você tem deslocamento em si, que na prática você está sempre usando deslocamento, mas só muda essa abordagem aí. E no método das forças você libera a estrutura, por isso ele se torna um pouco mais chato de ficar pensando em casos auxiliares, e no método dos deslocamentos você trava a estrutura, por isso que ele é um pouco mais fácil na cabeça dos alunos. Eu mesmo, particularmente, eu acho mais fácil o das forças, mas é questão de experiência e preferência pessoal. Vamos lá, tô falando demais. Se eu quero achar aqui, ó, eu quero achar no ponto A da estrutura, então eu vou chamar aqui de A, B, C e D. A gente vai trabalhar só com o momento, mas ela pede os 3 diagramas, né? Tá, ela quer ela quer cortante também. Se ela quer cortante, aí a gente tem que voltar e fazer o gráfico da cortante para cada uma das vigas, né? Como eu tenho que o sistema zero é um engaste, ele não está difícil de ser feito, não. A gente pode fazer aqui de boa. Então eu tenho essa força de 10. Ela está na ponta, essa força, ou está no... Não, ela está um pouco antes. E aqui o carregamento ele vai até o final. Então eu tenho aqui uma reação, eu tenho esse momento, e aí o vão aqui é 2 metros de distância e o vão todo é 8 metros, né? Então, essa força aí eu tenho que equilibrar. É 10 vezes 8 para baixo, mais 10. Vai dar 90 de reação. E o momento... Basta eu equilibrar esse momento aqui. Vai ter que ser 10 vezes 8 vezes 4, mais 10 vezes 6. Vai dar 380. Para conferir, você pode vir aqui, só tira os vínculos, para não ter que ficar criando arquivo duplicado, e aí você faz o seguinte, ó. Pum. Então tá certo aqui o que a gente fez, beleza? Então a minha cortante vai ser quanto aqui? No ponto A. Cortante no ponto A, aí isso daqui é teoria 1, isostática, né? Ela vai começar com mais 90. Então eu chamei aqui de B esse ponto onde a gente tem outra reação,
chamei de C esse ponto da carga virtual, do carregamento de 10 e chamei de D a ponta no final. No ponto B, aí a gente tem esquerda e direita, vai demorar pra caramba, eu não sei nem se vai dar tempo de terminar hoje, mas o importante é você ver pelo menos o começo. Então, aí a gente tem, eu vou fazer contigo aqui, esquerda, era bom ter pegado um exemplo pronto, mas como a gente já começou aqui, eu vou terminar aqui mesmo. Eu tenho 90 para cima, menos 10 vezes essa distância, que é 4 metros. Então aqui eu vou ter 90 menos 40, vai dar 50 metros. Por isso que ele colocou 10 aí, que é para dar uns números. Agora eu preciso, como aqui eu não tenho mudança de carregamento, esse aqui vai ser igual ao VB pela direita, tá? Porque não tem mudança de carregamento. Agora o VC pela esquerda, ele vai ser esse 50 menos 10 vezes 2, né? Então é só tirar 20. Então vai para 30. Eu vou ter um VC na direita, que é depois, que vai ser 30 menos 10. Ele vai para 20. E agora eu tenho o VD no final, que vai ser 20 menos 20, que vai para 0. Vou pegar o diagrama pronto, eu não sou bobo. E aí a gente ganha tempo, consegue render mais a aula. E outro detalhe, agora pelo método das áreas você consegue achar o diagrama de momento fletor. Tá? Mas como eu já estou com ele pronto aqui, eu vou deixar para você conferir esses detalhes. Caso você tenha dúvida, aí você manda um zap que a gente se alinha. Tá? Então é o seguinte, a gente tem, voltando para começar os efeitos ainda, né? Aí a gente vai começar aqui, cortante. É por isso que cada aula, cada questão é praticamente 1 hora, né? Se ela não estiver pronta, vai mais que isso. Então, trabalhando com a cortante, se eu quero num certo ponto, o meu efeito vai ser o caso 0, mais o efeito 1, vezes o hiperestático 1, vezes o efeito 2, vezes o hiperestático 2. E aí tu pode imaginar o seguinte, um somatório aqui, porque quanto mais casos eu tiver, eu vou ter um efeito N vezes o enésimo hiperestático. Então vamos começar aqui no ponto A. Quanto que é a minha cortante no ponto A? Definitiva, já da estrutura final, pronta, o gabarito do diagrama. Quanto que é a cortante no caso 0? Ela começa com 90, né? Só para deixar bem passo a passo, ó. EA0, que é o ponto, que eu uso essa notação para vincular o ponto. EA no ponto, E no ponto A, no caso 1, vezes o hiperestático, mais E no ponto, a cortante, né? Eu já estou falando de cortante, já posso colocar escrito aqui cortante. Só um momento. Eu estou muito rápido ou está aceitável aí? Tá tranquilo. Porque se eu ficar falando devagar, você vai dormir, porque sábado de manhã é osso. Então eu já estou acelerado já de... Eu sou meio acelerado de nascença, mas vamos lá. Então, ó, a cortante lá é 90, a gente acabou de fazer. A cortante no caso 1, ela vai ser fácil porque o virtual é mais fácil de analisar. Então a gente vem aqui, ó. O caso 1, vamos desenhar rapidão aqui pra gente pegar essa informação. Então, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2. Então, x1 igual a 1, x2 igual a 1. Esse aqui é o caso 2. Quanto que vai ser a cortante? Aqui, se você fizer o equilíbrio, eu vou ter que ter uma força para baixo. Então, a cortante vai ficar menos 1. Aqui ela vai subir 1 e vai dar 0. Então, a cortante aqui nesse ponto, A, B, C e D, então vai ser menos 1 aqui. Ou seja, vindo aqui embaixo na cortante,
eu tenho, aí tu considera o sinal, tá? Menos 1 vezes, quanto que deu x1? O x1 dela deu, deixa eu pegar aqui a solução do sistema. O x1